Ela diz assim, ó. Eu lembro do caso, Lembra, pastor, do caso da irmã que foi ajudar um drogado e se apaixonou por ele. Quase acabou com o meu casamento. Como faço para esquecer ele que fica postando foto comigo? E como é que você sabe? Como é que eu faço para esquecer dele? Tem que ter cuidado para não acabar com um casamento de tantos anos, né? Por uma paixão, né? Uma paixão momentânea. Eu me lembro, sim. Você foi ajudar ele e acabou se envolvendo com ele e gostando dele. Diz que eu sou o amor da vida dele, mas eu não quero acabar com a minha família. Meu marido é maravilhoso, me trata tão bem, temos filhos, estamos quase sendo vovó. A questão é aquele negócio. A mulher tem um sentimento de... A mulher e o homem, né? Tem aquele sentimento de pai, de mãe. Aí vai tratar de um drogado, de uma drogada, e acaba se envolvendo. Eu já trabalhei com o centro de recuperação, sou fundador de alguns e sempre dá nisso, né? Agora a Bíblia fala que as paixões são desoladoras. O que você tem que fazer é proibir dele postar essas fotos que vai chegar no seu marido. E não ficar olhando. Saia do site dele. Foi uma paixão, foi um momento que aconteceu. Se você não dominar este sentimento, ele vai dominar você e você vai fazer besteira. Porque isso acontece com pastor, acontece com irmã. Eu já vi pastor deixando igreja, 300 igrejas por causa de uma mulher. É claro que o vice dele adorou isso, né? Então a paixão é desoladora por causa disso, porque ela não segue a regra humana, né? Ele encarnou em ti, encarnou porque ele teve carinho, ele teve uma mulher que compreendesse ele, e talvez a mãe ou alguém da família tá doido para ele ficar com você, para você levar ele nas costas. E um cara drogado hoje, antigamente os caras drogados se recuperavam, hoje não se recupera mais não. Hoje é incentivado pelo governo a usar droga. Antigamente era cheio de centro de recuperação. Eu aconselho hoje nenhum pastor entrar nessa, nenhum entre nessa, não você se ferra. Se eles for no seu centro de recuperação e encontrar um papel higiênico manchado de bosta, eles vão multar você. Até o Pix que você recebe para ajudar os drogados, ele vai saber de onde foi, quem foi, para onde foi, como foi, de que gastou. Não vale a pena. E as irmãs é o seguinte, tem que cuidar de irmã. E às vezes até se envolve. E os irmãos devem cuidar de irmãos. Mas não vale a pena mais ter centro de recuperação. Aonde é que nós vai parar? O governo não está nem aí. Ao contrário, não tem mais propaganda. Não use drogas. Drogas é um caminho sem volta. Agora, a propaganda é o contrário. Se você for um cachaceiro, você recebe R$ 1.500 só para ser cachaceiro. Tá aí, ó. Foi aprovado, viu? Então é melhor você trabalhar ou ser cachaceiro? Essa paz está dentro de você, porque você ainda gosta dele. Você toma batata de purga para esquecer dele. A turma vai cair de pau em cima de você. Vai dizer que você está dando para ele ainda. E outra coisa, o marido ele vai aguentar, mas a própria família do marido vai dizer, oxente, você é otário, velho. Você vai criar opositores. E sabe quem é o maior opositor? É a mulher, amiga sua. Um caso como esse tem que ser abafado. Entendeu? Não pode ser exposto. É uma ferida que não pode ser exposto. É uma coisa entre você, seu marido não perdoou, mas ele está tentando. Você tem que mandar um recado para ele parar com isso. Aí você ameaça ele, porque a mulher hoje tem muito poder. Então você ameaça ele que vai chamar a polícia, alguma coisa, ele para. Mas se você não ameaçar, se você dizer, bem, meu amor, pare de postar fotos minhas, ele vai postar mais ainda. Se ele fixar em você. Ele já fixou, né? Então assim, em nome dos seus filhos e em nome do seu marido que eu não conheço, mas você mesmo disse que ele é um marido ótimo, mas lembre, homem é homem, ele pode ser ótimo como for, mas homem é homem, né? Chega uma hora que ele vai bombar.
Você vai destruir sua vida por causa de um drogado? Você vai destruir sua estrutura? Você tem que ter cuidado nisso. Na outra conversa que a gente teve, ao vivo, você falou sobre um sonho que teve, e aí foi descoberto através do sonho esse negócio, aí você revelou. Então, Deus está mostrando para você o perigo. Entendeu? O perigo. Porque está uma coisa exposta demais. Você está entendendo o que eu estou falando? Está muito exposto. Vai gerar inimigos contra você. Agora, isso acontece com homem, acontece com mulher. Acontece até com missionário. A mulher olha o missionário solteiro. Coitado do bichinho, não tem mulher. Pá! Então, a Bíblia fala que todos nós somos sujeitos à paixão. O problema não está no que foi feito ou deixou de fazer. O problema está no escândalo, entendeu? E na mancha que pode ficar na sua vida para sempre. Você vai estar botando tudo no lixo, entendeu? Aí quando essa conversa se espalhar, porque já envolveu a igreja, o pastor já disciplinou você, as irmãs já devem estar conversando na igreja, que as irmãs são fofoqueiras mesmo, tá entendendo? E aí eles vão te crucificar. Vai ter na igreja irmãs que fez pior do que você, mas ninguém descobriu, tá por debaixo dos panos. E essas que fazem pior é que mais condena as outras. Então você tem que, isso é uma coisa de, aí o que faz você esquecer? Floral faz você esquecer. Você vai lá na negócio que vende floral, você diz, eu quero um floral para amor. Ou a batata de pulga ajuda você a esquecer. Porque é uma fixação que fica na cabeça. É um momento, é uma tesão que foi um momento, entendeu? Aí aquilo fica na cabeça da pessoa. Pedir ao Espírito Santo de Deus que ajude. Ele compreende nós. O mundo não compreende não. Por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão do homem. Porque na mão de Deus há piedade. Na mão do homem não tem. Então assim, eu já dirigi centro de recuperação. Quando eu saí para o Rio de Janeiro, aí o outro pastor colocou a irmã para dar conselho lá no centro de recuperação. Eu fui contra. Era a mulher de um sargento bonito, novo. Ela se apaixonou pelo pior drogado e começou a conceder para ele durante meses. Foi. Porque ela ficou com pena do bichinho. Aí ela acabou deixando o sargento e indo morar com o drogado. A mãe do drogado amou, porque é uma otária que vai cuidar do filho dela. Ela apanhava de murro do drogado. E aí ela passou a sustentar o drogado. E a mãe do drogado, é claro que, glória a Deus, que apareceu uma otária para assumir. Que eu já tô velha. A única vantagem do drogado é que ele era altão, bonitão, mas era um cara que não tinha dinheiro nem para comprar o papel higiênico para limpar o rabo. E ela deixou o filho, deixou o sargento e foi para o drogado. Teve uma vez que era 2h da manhã que eu via de uma vigília, aí lá aquela mulher bonita, toda arrumada, 2h da manhã, a mulher andando sozinha no bairro, Aí eu parei, olhei assim, o que será? Aí era a irmã, eu disse, irmã, ela falou, evangelista Joilson, o que é que tá fazendo aqui essa hora, mulher? 2h da manhã, aí no carro tinha um bocado de gente que vinha da vigília. Eu digo, fasta aí. Eu tô indo pra casa, mas sua casa não é pra lá, a senhora tá vindo. Não, tá bom, eu vou deixar a senhora em casa. Aí eu peguei ela tá indo pra casa, só que era o contrário. Aí deixei ela em casa. Pode ir, tá? Eu digo, vou esperar a senhora entrar, por causa que é muito perigoso. Olha, antigamente a gente confiava que a gente era homem, né? Hoje é só no revólver. Cara, antigamente, eu sou macho. Ninguém é macho na frente do revólver. E aí, ela entrou. Aí eu saí. Aí eu disse, que coisa, né? Aí fui deixar um irmão. Quando eu voltei, lá vem ela de novo. Lá vem ela de novo pelo caminho, quase 3h da manhã.
Aí eu disse, não, eu não vou encostar mais não. Aí eu olhei de longe e disse a ela, toda arrumada, perfumada, 3 horas da manhã, empacotada. Aí depois veio o moído, o sargento não queria deixar ela, mas ela deixou. A paixão foi de lascar. Eu não julgo ela não, mas isso tá errado quando a igreja permite mulher ir evangelizar preso na prisão, acaba dando pro preso. Você duvida? Eu tenho 40 anos de evangelho. Eu comecei com 15, com 14. Então, porque vem aquele sentimento de mãe, coitado do bichinho, coitado, entendeu? Aí pá! Isso também acontece com missionário. Vem um missionário jovem, bonito, aí as irmãs ajudam ele, né? Então essa parte, ela tem que ter uma regra muito forte, porque a paixão é forte demais, gente. É forte demais. Eu não te julgo, porque uma pessoa envolvida, isso é um vício. Veja aí, vício do amor. A pessoa se vicia. Os líquidos sexuais, eles produzem hormônios. Eles são hormônios que produzem hormônios. E a pessoa pode ficar viciado sexualmente em outra pessoa. Então assim, a questão é sair disso. Aí existe o floral, existe a batata de purga, você toma 3 vezes ao dia, aí você controla. Porque a batata de purga tira fixação. Fixação, meus olhos no teu quarto. Às vezes a pessoa pode até se relacionar com alguém, ali, tal, foi um momento, mas quando vicia, chamado amor de pizza, é uma droga como qualquer outra. Ele ainda passou 10 anos com ela, 8 anos, mas apanhava. Ela apanhava no meio da rua. Uma mulher que era cuidada com mel e pão, passava fome. Aí o restante eu não sei o que foi que deu. Eu sei que o sargento casou com outra mulher e eu não fui mais na igreja que tinha o centro de recuperação. Eu me lembro da mãe dele, que era uma senhorinha de uns 60 e poucos anos. Ele era brutal. Os cabras mesmo diziam, se for brigar com aquele cara, vá no revólver, porque ele é bruto. Porque ele era metido a brabo, porque ele era grande, né? Eu digo, é grande, sangra, né? Olha! Então assim, não é questão que ela fica viciada em droga, não. Sim, ela não se envolveu em droga, não. É porque o sexo solta líquidos. E esses líquidos viciam. Por isso que quando a pessoa estiver separando do homem e da mulher, ter cuidado, porque existe crise de abstinência. É como se você fosse viciado em café. Quando você não toma café, não dá dor de cabeça? Mesma coisa. Eu mostro para vocês na ciência que a pessoa fica viciada em outro, através dos líquidos sexuais, da tesão, do momento. Então aí onde a Bíblia fala, paixão. A paixão, todo amor tem paixão, mas nem toda paixão tem amor. A paixão é amor de carne, a carne apaixona. Aí ela mata, ela morre, ela se lasca todinha. A mulher que ficou com o mendigo, pastor, voltou para o marido. Foi? Pronto. Graças a Deus, né? Aquilo foi um momento ali, ela deu muita sorte pro mendigo, tá? Ela despejou nele a maior energia vril que eu já vi. Agora ele não soube se haver, voltou a ser mendigo de novo. Ali ninguém levanta mais não. A questão é que a pessoa fica viciada, tá? Eu já acompanhei vários casos, nem um nem dois não, vários. A questão não é julgar ninguém, é saber que está errado e a reação do marido independe. Que tem bilhões de reações diferentes. Tem marido que divide, tem marido que vai lá, tem marido que insiste, tem marido que compreende, tem marido que mata, tem marido que morre. Então, ali ela estava com uma crise de vril. O vril dela estava... ela iluminou o cara, foi só uma. Iluminou o cara todinho. Se o cara soubesse haver, ali ele decolava. Ele decolou, né? Mas caiu lá na frente. Mas por que ela não soltou no marido? Aí tem que perguntar pro Cosmo, né? Chamado energia vril, período ouro da mulher.
Os bruxos sabem que eu estou falando. É o período ouro da mulher. Se a mulher despejar o ouro no cara, o cara brilha que nem... É. Aí isso aí depende, é pela lua e pelas estrelas. É. Mas a magia sabe identificar. A magia, um mágico pegando isso, na hora que ela despejar o vril, o cara cria uma força tão grande, velho. É. Isso aconteceu no filme de Conan, com a bruxa e Conan. Ela despejou o vril em Conan. É, ela transformou-se. Então essa questão é muito séria. Graças a Deus que o seu marido compreende você. Mas isso devia ser tratado entre quatro paredes. Você corre um sério risco da sociedade te crucificar. Até os pastores vão crucificar você. Sabe por quê? Porque se ele não crucificar, a turma vai dizer, pô, vou fazer também. Entendeu? Hã? É a mulher que levanta o homem. É a mulher que levanta o homem. Agora, a reação de cada homem é a coisa mais de doido que eu já vi. É. Tem homem que chora, tem homem que concorda, tem homem até que empresta, mas tem homem que diz, não, peraí, que merda é esta? É. E aí, se o homem for viciado nela também, esses líquidos femininos e masculinos, eles viciam a pessoa como cachaça, como droga mesmo. A pessoa tem que fazer tratamento floral. É. A pessoa não consegue dormir de noite. É. Até a transa que tem com o marido é pensando no outro. É. É uma coisa para se tratar em particular, já que o seu marido compreendeu. Ó, entendeu? Mas é bom que você está falando comigo, porque tem o primeiro vídeo aí, né? Na internet. Aí tem esse, para que haja orientação para outras mulheres que passam por isso. Né? Tanto homem quanto mulher pode cair na paixão. Se o cara cair na paixão, o cara deixa casa, deixa mulher, deixa puta que pariu, deixa tudo. É um treco-treco que dá na cabeça da pessoa. Porque cada pessoa, assim, cada mulher e cada homem é um portal. Então quando você transa com uma mulher ou transa com um homem, você não transa com aquela mulher, nem com aquele homem. Você transa com todo o astral do cara. E aí o cara é um príncipe, é drogado, é lascado, mas é um príncipe. Aí ele tem energia pimbal, entendeu? Aí a pessoa fixa, a carne fixa. E aí? E aí, como igreja, a pessoa tem que tomar partido. Porque se o pastor não tomar igreja, se o pastor ele doutrinou você, né? Se o pastor não fizer isso, eles vão dizer que está em coloio. Então, partidariamente, a igreja tem que tomar partido. Muitas irmãs dizem, ai, que safadeza, ai, essa é uma sem vergonheza. Aquela hora que ela vai ter que julgar você. Então, uma coisa dessa é tratada em panos. O caso pior que eu tratei, já tratei de várias pessoas apaixonadas por drogados, foi o caso de um gerente. O gerente era baiano e o dono da firma era paulista. E o gerente dava comida para a mulher dele comer. Aquilo era comida com sebo, né? Aí a mulher se apaixonou e o marido também se apaixonou. Ou seja, não é que ele se apaixonou sexualmente pelo cara, mas ele começou a pagar tudo. Ele pagava colégio, ele pagava tudo, o salário dele dava 3 vezes mais, era. E a mulher do paulista lá se apaixonou da firma, né? Se apaixonou. Mas a paixão foi tão grande que ela ficou... Aí pronto. Ele veio aqui, ele pegou o avião, veio aqui pra gente tirar essa macumba dela. Era macumba de comer. Mas foi uma coisa tão terrível que a gente se desencontrou. O cara... que ele estava no hotel, disse que ele não estava, eu corri para o aeroporto, ele não estava no aeroporto, foi uma confusão, não consegui não. Era 2 encontros, o primeiro encontro eu ia saber o que era, e o segundo encontro a gente ia tirar a macumba dela, que ela ficava... E ele sustenta tudo, ele sustenta ela, sustenta ele, sustenta a mulher dele, mas quando ele falou, ela comia muita comida, ele trazia bolinho de pote, ele trazia feijoada, e ela comendo, ela xoxonou nele, de um jeito, e o marido não queria perder ela, porque é uma pessoa muito boa. E aí houve a confusão. Né? Um caso desse, a priori, deve se isolar, e
Segundo, procurar floral. Isso não se resolve do dia para a noite, tá? Isso passa meses. Evitar contatos se não dá. Evitar contatos. E agora com a internet lascou. Porque a internet, o cara tá postando foto de vocês, lascou, velho. Ele não ama você, não. Se ele amasse você, ele não fazia isso, não. A mulher que detona o homem não ama o homem, não. O homem que detona a mulher não ama, não. Não ama, não. Se ele amasse você, ele iria manter a reserva. Entendeu? Manter a reserva. Isso é um vício. A pessoa pode ficar viciada em outro. Pode-se haver uma transa normal sem vício. Entendeu? Mas depende da lua, do momento, a pessoa pode colar numa outra pessoa. Aí vem o cara diz, não, vou dar só uma pimbadinha ali e tal. Mas só que a menina faz uns 7 pés na pessoa, 7 traços. Então existe muita magia nisso. Eu não sei se houve magia, mas houve tesão, né? A tesão já é uma magia. Então, por favor, pense em você. Ele não está amando você. Se ele estivesse amando mesmo, ele sabe que você é casada. Então ele ia agir com reserva. Porque é o perigo do cara dizer, rapaz, esse cara tá muito folgado. Eu vou lá para ver se ele é macho mesmo. Aí lascou, foi tudo. Homem com homem, você sabe o que dá. Dá lobisomem, né? E aí ele tá se amostrando porque o marido é manso. Se o marido fosse brabo, ele não fazia isso, não. Né? Então, o coração que você está sendo verdadeira, use floral. Procure o nome chamado jalapa. O nome é jalapa ou batata de purga. Aí você vai tomar 2 vezes por dia. Tá? Aí vai passar essa tesão. Tá? Se não, você vai na casa que vende coisas assim e compra floral. Aí o floral ajuda. Mas mesmo assim você ainda vai durar 2 ou 3 meses pensando nele, acordando e até fazendo amor pensando nele. Isso é, por isso que a Bíblia fala, as paixões são desoladoras. Porque por causa das paixões, a pessoa pode perder tudo na vida. Tudo. A paixão é como se fosse um amor da carne doido. A batata de purga ajuda, sim. A tirar esse sentimento forte do coração dela. Porque ela não pode negar que ela deve estar gostando do cara. Tá entendendo? Aí é a chamada paixão. A paixão da lari 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 lara 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 lara. A paixão é muito forte, tá? Veja aí, paixão, Joilson dia 6. Tem algum comentário? Eu já tomo. O que? A batata de purga? O floral em si, batata de purga, até um simples boldo. Só que se o cara for tomar boldo, tem que ser todo dia. Ajuda a esquecer paixão mal resolvida. Essas paixões podem acontecer com homem ou com mulher. E isso sempre foi assim. Sempre. No sítio mesmo, eu já vi mulher apaixonada por homem, foi pegar água, o cara foi pegar, ela escorregou, o cara pronto, apaixonou, xoxonou. Chama-se xoxonou. E aí, o que fazer? Jogar tudo para o alto? Não. Vamos resolver. O Espírito Santo ajuda. E às vezes o cara tem um espírito de vício. E esse espírito de vício, quando a mulher transa com ele, passa para a mulher. Ou o homem. Eu já vi pastor apaixonado por drogadas.
Aí envolve, se envolve. Você está entendendo? Então tem que resolver a questão, tem que evitar. Mas se aconteceu, tem que resolver, senão destrói tudo. Destrói tudo porque a paixão vai contra todas as leis que a gente tem. Aí quando se encontra um marido que compreende, é uma maravilha. Aí às vezes o marido bota a culpa só nele, bota a culpa só nela, mas cada homem tem uma cabeça, cada pessoa tem uma sentença, cada pessoa tem uma lei. Não pense que todo mundo pensa igual, não. Aí a ordem é jogar água na fogueira. E isso ainda coça o âmago durante meses. Isso não acaba assim. Não estou querendo ser... Não estou querendo ser, assim, pessimista. Isso não acaba assim. Mas é uma coisa que você tem que guardar no coração. E é uma força muito grande mesmo. Se não fosse assim, um pastor não deixaria 200 igrejas por causa de uma mulher. Eu já vi pastor deixar 200 igrejas por causa de uma mulher. Tem que ser um avril grande, né? Que danado foi isso? Paixão. E é uma coisa que a pessoa não pode dizer, não tenha paixão. A Bíblia fala, tenha cuidado com a paixão. Porque a paixão ela mexe com a estrutura da sociedade. Lembre-se que uma das maiores guerras de toda a história foi provocada pela paixão de Helena de Troia com o príncipe de Troia. Foi a maior guerra da Grécia. Morreu milhares de pessoas por causa de um pri. Olha. Então, aquilo foi uma paixão, porque os gregos, eles tinham surubas, né? O cara podia comer, mas não podia levar para casa. Aí esse príncipe aí resolveu levar a Helena para casa. Aí foi aonde houve o treco-treco. Então, assim, ter cuidado com a paixão. Tem gente que não se apaixona, pode transar com 300 homens que não tá nem aí. 300 mulheres não tá nem aí. Mas tem gente, meu amigo, que apaixona mesmo. Vai muito da energia do líquido chamado feronômio. O feronômio. Aí tem banhos de lua nova, banho de lua cheia. Tá? Eu já acompanhei tanto marido desesperado. Sabe o que é marido desesperado? Marido desesperado porque a mulher estava apaixonada por outro cara. E aí? Mas aí chega uma hora que passa. Pronto, passa. Ou vira raiva. É melhor que passe. Tá entendendo? Aí tem que comer bastante verdura, tomar bastante sol. Porque eu digo, isso é uma leseira, pastor. É leseira não. É um vício. É um vício. E esse vício é muito difícil de curar. Porque você é egoísta e tal, e aí é com você, é com quem quiser, eu não sei. Eu sei que tá errado, tá? A sociedade não perdoa, apesar de incentivar. Mas que existe isso. A questão é sobreviver. Como sobreviver a uma paixão? Dá uma olhada aí, você coloca assim, paixão, Joilson de Assis, você vai encontrar 3 vídeos falando sobre paixão. Tem muitas mulheres que são assim, mas elas sabem guardar. Elas guardam tudo no coração. Tudo no coração. Elas sabem controlar essa parte. Mas tem outras e outros que também não sabem. Apaixonou, elas não querem saber de igreja, de porra de marido, ela arromba tudo, sai do meio. É porque viciou. E o vício está no líquido, está na feronômia, no suor. Naquele sentimento de coitadinho, que a pessoa diz, coitadinho do bichinho, vou ajudar o bichinho, vou dar um abraço nele aqui, lascou. Então, essa parte, ela é protegida em todas as religiões, tibetanas, evangélicas, católicas, até em religião onde existe a poligamia. O cara tem 30 mulheres, mas ele protege as 30 mulheres disso aí. Porque se der a paixão, ela pula o deserto do Saara e vai embora. Ela começa a pensar com a outra parte do corpo. Ela não consegue pensar assim, raciocinar. Fica hipnotizada. O pior caso que eu tratei foi aqui, online, ao vivo. E o cara era drogado também. E ela falou
ao vivo pelo telefone no ar. Então, se eu não me engano, é um vídeo de 9 anos atrás, 10 anos atrás. Eu vou procurar ele. E ela disse, pastor, por favor, a mãe, minha filha está hipnotizada. Ela arrumou um namorado drogado. E ninguém sabe, a mãe é bruxa, a mãe desse cara é bruxa. E ele jogou uma magia na irmã, a irmã da igreja. E ela perde a cabeça. Ele chega na porta da igreja e faz... Como ele não tem dinheiro, ele transa atrás do pé de coco. Com ela. Aí ela volta para a igreja toda... E aí a mãe passou o telefone para a filha. A filha, pastor, é uma coisa mágica, eu não consigo dizer não. Se eu estiver cantando no coral, já houve caso dela cantar no coral, aí chega o boizinho, e ela pega o livro, fecha o livro, dá para a irmã, sai da igreja e transa na frente da igreja, velho. Escondidinho dentro do pé de coco. Ele domina a mente dela todinha. Todinha. Se essa mãe estiver me ouvindo ainda, eu quero saber como ocorrido. Eu ensinei algumas orações, mas eu queria saber, isso, ela tinha 15 anos, era 16, né? 9 anos atrás, então, ela está com o quê? 24 anos hoje, né? Eu não sei se ela casou. Então, ela era hipnotizada. E ela disse aqui, ao vivo, no programa da igreja. Ela disse, pastor, minha filha está hipnotizada. Ela desconfiava da mãe do drogado. Porque a mãe do drogado queria uma pessoa para escorar ele, entendeu? E aí, esse drogado tinha total poder. Chegava as pessoas, eu vi tua filha, estava atrás do pé de coco. Eu vi tua filha detrás do pé de manga. Ele não levava nem para motel, porque ele não tinha dinheiro para motel. Era no meio dos matos mesmo, perto da igreja, vizinho à casa dele. Olha, aí se você olhar para ela, uma boneca bem criada na igreja, uma menina linda. E o mala, nem bunda tinha. Se você olhar para a traseira dele, você já vê o buraco, porque não tem bunda, é todo malamanhado. Um boyzinho mesmo, cheirador de cola, de cocaína, traque. Olha, eu digo, meu Deus do céu. Aí a proposta era quebrar a macumba da mãe dele e essa hipnose que ele tem sobre ela. E eu descuidado para não engravidar desse cara, que aí a ligação é maior ainda. Olha que coisa, gente. Olha que coisa, pessoal. Né? Chama-se paixão. Aí temos bastantes estudos sobre isso. Você vai vencer, tá? Muito obrigado por conversar comigo. Você vai vencer, mulher. Mas evite espalhar fato. Manda ele parar de postar foto. Ele está postando foto no Instagram, postando foto não sei aonde. Evite espalhar fatos. Isso vai passar. Essa força vai passar. Essa é uma força de dentro. Uma coisa de dentro. É mais forte do que a vida, sabia? Porque naquela época de Cristo, as mulheres faziam, mesmo sabendo que ia morrer, mas fazia. Então é mais forte do que a vida. Olha... e tudo utilizando feronômeno e líquidos. Esses líquidos viciam a pessoa. Se for só um momento ali, passou, lavou, tudo bem, mas fica. Mas isso vai durar anos. Não existe um botão que a pessoa aperta assim e... você vai lembrar, tá entendendo? O rosto dele na outra pessoa, tal. Mas fique... Na sua posição que Deus te deu, tá? Ok? Isso acontece também sem contato físico. Isso acontece quando tem contato físico e também quando não tem. Pastor, ele ainda teve coragem de falar que o erro dele foi não ter se deitado comigo e me engravidado. Assim ele me garantia com ele. Ele falou isso. Ele está querendo você, né? Mas aí, será que ele vale a pena? Não. Vale a pena não. Tá? Isso acontece muito com o marido também. Os homens têm que compreender. Isso acontece com o marido. Pode ser macumbaria? Pode. Agora, assim, sem contato físico acontece. Muito. Às vezes até uma macumba na comida da pessoa. Um abraço, um olhar...
Por isso que a Bíblia fala, paixão desoladora. Todos são sujeitos a isso. Todos. Principalmente os mais emocionais. Então os pastores, os irmãos que são muito emocionais, tenham cuidado. Possa ser que a pessoa transando com alguém só para dar uma, para conhecer, tudo bem. Né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas se colar, lascou. Ele era pai de santo. Pois ele deve ter identificado em você muita energia, né? E ele está querendo você. Então ele vai fazer magia para você, tá? Você entrou num partido de espinho. Saia logo desse partido de espinho. Já falou que fez feitiço para acabar com o meu casamento. Tá vendo, gente? Ó, colou. Cuidado. Se ele pegar você, ele suga você todinha. E a pessoa pede para ser sugada. É uma coisa incrível. Eu não contei o caso aí da irmã, que eu peguei 2, 3 horas da manhã doida. Eu acho que foi a mãe do drogado. A mãe do drogado, não, meu filhinho. Acaba feio da pílula, parecia um demônio. É um espírito. Saia, isso é uma cova. Saia disso. Errar é humano, todo mundo erra, mas Jesus Cristo falou: levanta, vai embora e não peques mais. Vamos embora. Isso acontece também por carinho, por carência. E não é só com drogado não, tá? Acontece com pastor, com missionária. Quantos pastores não se envolvem com cantora, com missionária? A bichinha sozinha, coitadinha. Aí dá aquela tesão. Às vezes a mulher do pastor, a mulher do presbítero, o missionário, o bichinho faz as missões sozinho, solteiro. Vou ajudá-lo. Nessa ajuda, aí apaixona. Xoxona. Eu tenho algumas pessoas que me abraçam, eu sinto arrepio na coluna, é muita energia. O pastor já me tirou do banco e me colocou para pregar. Quero me envolver com as coisas de Deus, para ficar longe dele. Pronto, se envolva. E aí, lua cheia, lua nova, tome banho de lua, faça bastante amor com o seu marido. Aí vai descarregando essa energia. Mas sempre ela vai estar. Agora não vacile. Qual é o vacilo? O vacilo é exatamente o que uma irmã fez. A irmã estava desse jeito seu. E o cara chamou ela para conversar, para botar todos os pontos nos i. Quando ela me contou, eu disse: eita, tu foi? Elas foi. Eu digo: já era. Pastor, eu digo: já era, não foi? Elas foi. Olha, tá vendo? Vamos conversar, botar um ponto nos i. Aí tome ponto no i. Não, vacilar é conversar ou falar sozinho, porque essa pessoa ela está tendo influência psicológica, espiritual e física sobre você. Meu marido é maravilhoso, pastor. Glória a Deus. É o diabo tentando acabar, né? Mas assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem nunca teve uma paixão? Quem nunca sofreu por amor? Tudinho sofreu, porque tudo esconde. Tudo esconde. Todo mundo já teve uma paixão, um amor proibido. Entendeu a coisa? Porém, a paixão aí lasca tudo, porque o cara mata e rouba. E se ele estiver apaixonado, ele é perigoso. Talvez seu marido não seja perigoso, mas ele é. Entendeu? Esses casos tem que guardar no coração, principalmente a mulher, porque a sociedade não perdoa. Mas olha, homens de Deus já caíram nessa, tá? Já caíram nessa. Às vezes vai ajudar uma irmã, eu vou ajudar essa irmã, bichinha, está tão necessitada. Me dá um abraço, outro. Aí, se envolve. E aí, nasce a paixão. O cara deixa ministério, deixa mulher, deixa cachorro, deixa filho. Endodepa. Sabe o que é endodepa? Dizem que boneco de lambu faz isso, quem compra esse boneco viram demônios. Como é? Me explica essa história. Macumba forte pega. Mas isso aí, a maioria dos casos, 90% tem macumba, mas a maioria não precisa nem macumba. Precisa só do líquido. O líquido vicia. Entendeu? Aquele líquido que entra num, entra no outro, vai para a corrente sanguínea. Aquilo abre o DNA da pessoa. Às vezes nem cheira nem fede. Mas às vezes
Cola. É. Tem mais alguma pergunta? Ó, eu vou torcer por você, tá? Você tem meu zap? Tem. Eu vou levar seu nome pro monte. Escreva uma carta pra mim, pra esquecer essa paixão. Você vai esquecer. Na verdade, você ama o seu marido. É porque você sente paixão pelo outro. É. Batiza até o copo d'água. É, batiza. Eu já vi um homem querendo pegar a empregada da mulher. Ele batizou o copo. É. Batizou o copo para a empregada apaixonar por ele. É. E aí, meu amigo, a confusão foi grande. Porque quem bebeu a água foi a própria mulher. É. E aí houve um problema. É. Mas graças a Deus que deu tudo certo. É. Então existe isso. Existe manipulação. Esses caras têm cara de que não sabe de nada e sabe. Principalmente ele que mexeu com magia, né? Então ele deve saber, os espíritos devem ajudar. É. Então a magia saiu pela culatra. Saiu pela culatra porque a mulher bebeu e a outra bebeu. Aí... É. Existe isso. Por isso a gente deve ter cuidado. Deve ter cuidado. Como eu lhe falei, pode ser apenas uma transa, um treco-treco. Tudo bem. Quando é assim, cada pessoa pedir a Deus, passar a perdão e ir embora, né? Mas quando vira paixão, o cara perde a estribeira. Na minha região tinha um pastor que era muito grande, que ele era 2 metros de altura, bicho bonito, e eu ia para a igreja dele, né? E lá esse cara era muito famoso. Aí ele se envolveu com a irmã da igreja e gerou paixão. Aí deixou família, deixou mulher, deixou igreja, que ele já era bispo. Acabou no programa de Silvio Santos cantando cantando, não tem aquele negócio que eu cantava para ganhar um negócio, né? Que ele cantava muito bem. Acabou com o homem. Não se acertou mais na vida, nem emprego, nem igreja, nem nada. Uma paixão. Por isso que cada pessoa deve ter cuidado para não ter paixão. Eu não tenho paixão. O quê? Você não sabe a força de um... Então, é ter cuidado para não ter. Porque se tiver, meu amigo, você caga e come. Verdade, pastor. Ele bebia água da minha garrafinha. Olha aí. Pastor, passa seu zap para eu poder mandar mensagem. Tá certo. Já acontece com o pastor de minha cidade, pastor. Largou a família, larga. Não é falta de pimba, não é falta de... Não é falta... É paixão. A paixão pode pegar qualquer um, padre, pastor. Agora, assim, quando um padre se apaixona por uma jovem e vai se casar com ela, tudo bem. Mas às vezes o cara já é casado, entendeu? Existe na Bíblia pessoas que têm poder nessa área. A Bíblia mostra, chamada sacerdotisa cultual. A sacerdotisa cultual, ela tem força. Ela pode prender qualquer pessoa, né? Às vezes o cara vai dar só um beijo na mulher, mas o cara unge a boca, né? E aí? Unge a água que ela bebe. E aí a pessoa liga assim, vai. É feito com urina, com sebo, com gozo. Fugir da aparência do mal e do próprio mal. Porque homem, mulher, fogo e pólvora, né? Aí às vezes pode ser que aconteça com alguém, alguma coisa, mas fica ali mesmo. Porém, se houver a paixão, meu amigo, não tem como esconder não. A coisa explode. A carne é fraca. Como podemos nos proteger? A Bíblia fala que todos os homens são sujeitos a paixões, né? Viver intensamente com o marido que você tem e procurar não andar muito na beira. Quem anda na beira cai no fundo, né? Eu estou te falando que a paixão é muito pior do que uma transa. Eu já acompanhei casos de mulheres que tinham 1 ano concedendo para amigos alguma coisa. Teve problema.
Mas se der paixão, meu amigo, ela deixa marido, ela manda se danar, ela é uma coisa, é um treco-treco, é um vício. Veja aí o vídeo Viciados em Amor. Por isso que alguns homens matam e morrem, porque estão viciados. Aquilo é um vício, você precisa daquele líquido, você precisa daquela pessoa. Aí a pessoa fixa. E outra coisa, tem alguns doidos também. Tem doido que fixa até em pastor, querendo matar pastor. Esse é um ditado dos mais antigos. Quem não quer cair no fundo, não anda na beira. A beira é a borda. Então, quem não quer cair no fundo, não anda na borda. Entendeu? É porque isso é desolador. Houve um caso que a mulher veio do Rio Grande do Norte atrás de mim. Era uma pastora. E isso aconteceu com o marido dela lá. O marido dela levava a igreja toda para o monte e ele ficava tomando conta da igreja, né? E todo mundo orando. Aí quando uma irmãzinha queria mijar, outra queria mijar, ele levava com medo de cobra, bicho papudo, bicho papão, essas coisas. Aí ele se envolveu. Mas aí a pastora detonou. A pastora acabou com a igreja, detonou o marido, detonou tudo. Acabou. Então essa paixão aí, quem detonou foi a pastora, a mulher. Né? Então, quando ela me contou, disse aí, e agora? Aí ela disse, não, eu quero ir para o seu ministério e tal. Disse, não, aí é outra coisa. Mas aí, e lá? Lá não tem mais jeito. Quando eu detonei na rádio, detonei em todo canto. Eu digo, vamos dar um tempo, né? Esperar a poeira baixar pra gente ver. E o pior, ficaram passando fome. Porque eles necessitavam do ministério, a igreja ajudava eles. No momento que ela detonou, a igreja esvaziou, nem comida tinham para comer. Não dava para conversar com ele, não dava para ter tido uma conversa com ele em quatro paredes. Mas ela disse que ela foi tomada pela uma ira muito grande, e essa ira só pensava em detonar. E ela detonou geral, acabou com a igreja, acabou com família, acabou com o carro, acabou com tudo. Então, uma coisa de paixão dessa, porque foge do controle. A paixão é doida. Ela foge do controle. E isso aconteceu, casos graves, que foi aquele caso daquela irmã que a gente gostava tanto da internet, o marido com outro amigo dele, lembra? Eu fiquei tão triste com aquele caso, que eu gostava tanto dela, né? Lembrou dela? Quem é que lembrou dela? Aquilo foi terrível, aquilo foi uma paixão que deu. Os dois caras começaram a frescar, aí decidiram eliminar ela. Né? Então, assim, olha aí o que dá uma paixão. O diabo entra no meio, é claro que o diabo entra no meio. Entendeu como é a coisa? Eles tinham a vida deles lá, tudo bem, depois eles começaram a se envolver, e depois começaram a querer eliminar ela. Lembra que ele ficou chorando, que a esposa estava desaparecida? E ela foi queimada viva? Mas ali era a paixão dos dois. Os dois se apaixonaram. Entendeu? Aí, só Deus sabe o que foi que aconteceu, né? Olha o resultado. Então, as paixões, assim, viver um love, alguma coisa, tem esses perigos, sim. Esses perigos, eles vão de 0 a 100. Possa ser que não dê nada, possa ser que foi só um momento, foi só uma brincadeirazinha, e possa ser que o cara fixe. Aí se fixar, Lu lascou. Eu lembro, pastor, lembra? Eu gostava muito dela, que eu ficava assistindo os vídeos dela. Eu gostava dela cantando, o jeito dela rir, né? Mas ali foi uma bomba satânica. Agora a paixão não foi entre ela e outro, não, foi entre os dois. Os dois se apaixonaram e resolveram tirar o problema. O problema era ela. Veja que ficou fixando, gera fixação. Fixação, barabibebara. No mundo existe de tudo, e mais um pouquinho. Mas a paixão é desoladora mesmo. A paixão ela é um tipo de uma loucura que dá uma fixação.
E o cara se perde sozinho. Vê que eles se perderam sozinhos. Eles se envolveram com o outro, se perderam sozinhos. Decidiram eliminar ela e fizeram o planejamento, fizeram desculpa, tudo. Depois eles não perceberam a gravidade do que fizeram. A gravidade do que fizeram. A bomba. Tá entendendo? Não era bom separar cada um pro seu lugar, essas coisas, né? Mas a forma que foi feita foi quase uma coisa diabólica. Tudo movido pela uma paixão. Olha. Tentaram jogar a culpa nela, tentaram não sei o que lá. Depois a turma pensou, é um casal. Olha. Então veja aí, paixão, Joilson de Assis. Aí vai ter uns 4 vídeos falando sobre isso. Como vencer, o que fazer, o que tomar, como evitar. Como evitar. Agora tem aquele sentimento gostoso que alguém teve alguma vez na vida. Aí esse sentimento, essas coisas, esse treco-treco, deve ser guardado no fundo do seu coração, para que não haja alteração de comportamento seu nem de ninguém. Tá? Que loucura, pastor. A filha, a família, a mãe conseguiu ver a neta, eu não entendi. É aquele caso? Aquele caso foi a loucura da pílula. Foi os dois tramando, né? Os dois. Então isso é paixão. Paixão. A paixão, ela não tem assim, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, a paixão é doida, ela desperta em nós, ou qualquer ser humano, forças genéticas que você nem sabe o que tem. O sexo não abre a alma, então a paixão abriu uma chave, abriu um corredor que você não sabe de onde vem, o que é que vem, se vem um gatinho, miau, 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 ou se vem um leão, ou se vem um gato do rabão, entendeu como é a coisa? Quando você faz amor com a pessoa, você abre essa pessoa todinha. Então ali você tira informação, você bota, você tira. Aí o que acontece com a paixão? Gera um elo de ligação e abre um corredor que você não imaginava que existia. Então a pessoa só pensa naquela pessoa, só quer viver, aí assim mata ou mata. É uma loucura, é uma loucura. Não existe ninguém letrado, que há gente letrado, doutor, crente, católico, evangélico, da igreja, fora da igreja, pega qualquer um, porque a cabeça que a paixão usa não é a cabeça de cima, é outras cabeças, e aí abre um corredor e aí desperta um DNA que você nem imagina que tem. Isso acontece também quando a pessoa tem informações quânticas, ou seja, você vai transar com uma pessoa que ele tem uma informação quântica, o tataravô dele foi namorado da sua tataravó, em meio do fiozinho. Quando emenda o fiozinho, a genética é ativada. Isso acontece quando o jovem casa. Quando a moça é moça e o rapaz é donzelo, geralmente é magrinho, chupado, assim, ó. Aí quando conhece o produto, a genética transforma. A primeira genética sabe abrir as portas, abre mesmo de porta genética. Por isso o nome, conhecer. Fulano conheceu. Mesmo entre culturas como judaica, que era polígama, trígama, 40 trígama, essa parte era muito perigosa. Um judeu daquele tinha 30, 40 mulheres. Mas o problema é que quando há paixão, Davi matou Urias. Davi, sabe quantas mulheres Davi tinha? Davi tinha 18 mulheres. Não era falta de mulher, não. Foi paixão. Você é maior do que Davi? Então a gente tem que ter medo da paixão, porque a gente não sabe o que ela vai despertar em você. O Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Aí a galegona lá, que era a galegona vermelha, que ela era hitita, então despertou em Davi algo, um DNA que ele nem sabia que tinha. Aí Davi tramou contra Urias. Logo quem? Urias, que era fiel a Davi. Olha bem, veja o caso de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um safado não, um raparigueiro não. E ele não era falta de sexo não, porque Davi tinha 18 mulheres.
Mas aí aquela galegona tomando banho ali, houve aquela paixão. E quando Davi conheceu ela, através do fiozinho, ela passou a informação genética para Davi e para todos os filhos de Davi. A tal ponto que o Absalão tentou matar Davi. Os filhos de Davi eram todos desmantelados, tudo desmantelado. Ou seja, a mulher de Urias tinha uma informação genética que Davi não esperava que ela tivesse. É um portal. Quando ele abriu o portal dela, veio uma informação genética que uniu os dois lá atrás. Qual é a união entre a mulher de Urias e Davi? Davi era grego. E a mulher de Urias, hitita. E os hititas e os gregos viveram juntos muito tempo. Olha, Davi queria só uma comidinha diferente, uma galeguinha vermelhinha, tal, camarão vermelhinho, tal. Olha o que aconteceu com Davi. Entendeu? E ela também provocou, que ela ficou tomando banho na frente do escritório de Davi, a bichona bonita, tal. E o filho de Davi, que é Absalão, puxou ela, que ela tinha cabelo pesado. Os hiteus eram vermelhões. E Davi era grego. Davi não era judeu puro, não. Ela era aquelas ruivinhas, aquelas mulher lagarta de fogo, né? Aquela mulher vermelhinha. E aí, os hititas e os gregos viveram. A mulher de Venceslau era ruiva. O próprio Venceslau era ruivo daquele que os lábios se estouram no sol. Então houve uma união genética ali. Quando o fiozinho ligou o motor, Davi não esperava tanta informação genética dentro de uma mulher só. Então uma mulher só venceu 18. É como Salomão, uma mulher só venceu 1000. Então, meu amigo, vai saber o que tem dentro dessa mala? Meu pai, eu vou abrir a mala para saber. Oi, não vai abrir a mala de Pandora, não. Você não sabe o que tem dentro. Eu sei, tá? Pois vá, bichinho, vá. Eu vou abrir a mala e olhar dentro. Olha bem muito, tá? Epa! Aí, essa informação genética, ela não vai para essa cabeça aqui, não, ó. Essa cabeça aqui é 1 mais 1. É 2. 2 mais 2. É 4. Só que quando a informação genética vem, ela vai direto para o seu DNA. Lascou. Aí o cara diz, essa mala é tão grande, é tão bonita, essa mala, eu vou olhar dentro. Olha, para tu ver, é a mala de Pandora. É bem ruivazinha a mala. Eu vou olhar a mala, tá? A mala, abre-te, sésamo. A bicha abriu, ó. Aí eu vou olhar o que tem. Vai sair um bocado de coisa de dentro. Meu pai do céu! E sai e entra na pessoa. Olha. Interessante isso aí, né? É muito interessante. Agora, algumas pessoas aguentam, seguram o tranco, sabe lidar. Mas eu acho que talvez ninguém saiba lidar, não. Porque foi pouco. Se for muito, meu amigo, o cara faz... Quando ele não consegue fazer nada, ele se mata. Olha, a genética. A mulher é um portal, né? Abra-te de sésamo. Aí esse portal dá pra onde, hein, pastor? Sei não, tem que abrir pra ver. Eu tô tão curioso. Eu vou abrir só um pouquinho, tá? Sei não, rapaz. É porque o portal é muito bonito. Eu vou olhar, tá? Olhe não, rapaz. É só um pouquinho, é só a beira. Tá bom. Vou olhar, tá? Onde será que esse portal vai me levar? Abra-te, sésame, arreganha-se de sésame. Aí o César abre. Uhul! Aí são aquelas criaturas de outros planetas, Virgem Maria. Aí o cara vira um bicho. Agora, esse portal é interessante. Na minha igreja, tinha um irmão chamado Boi Manso. Por que Boi Manso? Porque ele era grande, branco e manso. Ele tinha uns 2 metros de altura. Pastor, a benção, pastor. Eu digo, a benção, Deus te abençoe. Aí ele namorou com uma baixinha de 1,50 m. Muito linda. Que tem uma mulher que quanto mais pequenininha, mais linda, né? A bichinha pequenininha, toda agitadinha, parece que foi feita à mão. Desse tamanho, braba que nem o siri na lata. Braba. Aí eles casaram.
Estamos aqui com o nosso irmão Boi Manso e a baixinha pequenininha arretada. Eles estão se casando pelos laços do matrimônio. Aí a baixinha, bora logo, pastor, hoje tá demorando demais. Calma, moleque, calma. Ai, meu pai, assim a lua de mel. Calma. Ela era acelerada e ele era lento. Então, na autoridade de pastor, eu declaro Boi Manso, marido da mulher pequenininha braba, poder beijar a noiva. Aí Boi Manso, aí ela pegou ele, pegou pelas orelhas, venha. Eita! Eu acho que a lua de mel foi ela que comandou tudo. Foi? Ela pegou pelas duas orelhas de Boi Manso. Epa, que beijo danado. Casaram. Não passou 6 meses não. Para Boi Manso estar no meio da rua com o facão atrás dos caras. Boi Manso ficou bravo. Aí os caras, pastor, você não acredita, pastor. O Boi Manso estava lá no centro da cidade correndo atrás dos caras com o facão. E se os caras não corressem, ele pegava. Boi Manso. Aí no culto, irmão, depois do culto, irmão Boi Manso, pode ficar para conversar 5 minutos comigo? Pode, tá bom. Ela, tô aqui, pastor. Ela era bem pequenininha. Diga, pastor. Mas Boi Manso, os irmãos disseram para mim que você estava lá no centro da cidade, lá da cidadezinha pequena, correndo atrás dos caras com facão. Esse cara soltou uma piada, eu não gostei. Então eu corri mesmo. Olha, passou a brabeza da baixinha, passou para Boi Manso. Um fiozinho terra passou. Boi Manso ficou estressado, Boi Manso ficou acelerado. O que estava nela passou todo para ele. Só que como ele era grandão, né? Que ele era assim, rapaz, pastor, tudo bem? Tudo bem, Boi Manso, como é que vai? Vou bem. Ah, meu pai! Aí depois da baixinha, ô pastor, como é que vai? Tudo bem? Ele acelerou. Eita, o motorzinho da baixinha, o fiozinho em terra, foi. O fiozinho em terra danado. Era. Então isso acontece, tá? Tem um estudo completo sobre isso, como evitar, como lutar, né? E ter cuidado com magia, porque tem muita magia nessa área, mas muita mesmo, tá? Para não ser vítima de magia. Que o Espírito de Deus esteja com você e te ajude e te ilumine.